Boa noite, hoje é dia 22 de maio e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Circunstância da escrita Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição implícita do amor entre um homem Salomão e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo perguntam se o livro deveria ter algum lugar nos cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas. Mas o lugar de cantar Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na parte terceira, foi sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui, o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megigot, para dias de festa especial, e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantar de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico e significa o canto mais tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes. E além disso, 3 vezes o título rei. De acordo com 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33, Salomão escreveu 1.005 canções e ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa única música de Salomão, essa única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 930 a.C., a época de escrita deve ser fixada em meados do século X a.C. Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva e as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sétupla do nome de Salomão também seria um refrão. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pense que a origem se encontra no hino do culto babilônico de Tammuz, que é idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todas desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1.000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe a alegria e satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja o interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções em que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é a noiva, mas é a noiva
a esposa do cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito. A conclusão externa ocorrerá, a conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Em Cantares de Salomão, entretanto, Salomão como rei é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre noiva e o noivo, além de outras pessoas são apresentadas, a filha de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva, mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, em seguida, o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme, até que finalmente ela goza plenamente seu amor. Esse desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontra sua expressão nas seguintes palavras da noiva: O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. Nem é preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades da linguagem de Cantares de Salomão. Com os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram os livros entre os mais sagrados e, portanto, estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica de amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerava esse livro uma decisão de paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma civilização ocidental cristã que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão, os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram, a parte do sul com Jerusalém e a parte do norte como Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiram do reino materno são chamados de filha de uma só mãe em Ezequiel 23. Cantar Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva, unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparado ao remanescente judeu crente. Agora isso significa que Cristo tem duas esposas, que o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões: diferentes ilustrações sobre relacionamentos diversos em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, Canção de Salomão, certeza de amor. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contenda entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus, e fico feliz que não funcione, pois sua paralisação e quebra chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejada para educar cristãos viris que não tornarão sua fé em segunda mão. E essa é a introdução da Bíblia Surgeon para o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Como és formoso, amado meu. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 16. O nosso amado é o mais formoso sob todos os postos de vista.
sob todos os pontos de vista. Nossas experiências diversas, nós não nos diversas nos são destinadas por nosso Pai Celestial para nos fornecer nossos pontos de vista a partir do qual podemos ver a beleza de Jesus. Quão agradável nossas provações quando nos levam para o alto, onde podemos ter uma visão mais clara de Cristo que aquela que a vida comum nos permite. Nós o vimos do cimo do monte do Sião, do cimo do Senir e do Hermon. Ele brilhou sobre nós como o sol em sua força, mas vimos também dois covis dos leões dos montes dos selvagens, e ele não perdeu nada de sua formosura. Ao desfinhar doente em uma cama de, da beira do túmulo, voltamos nossos olhos para o esposo de nossa alma, e ele jamais foi mencionado do que formoso. Muitos de seus santos olham para ele da melancolia das masmorras e das chamas vermelhas da estaca. Ainda assim, nunca emitiram uma palavra negativa sobre ele, mas morrem exaltando seus encantos insuperáveis. Ah, que tarefa nobre e agradável estar sempre admirado do nosso doce Senhor Jesus. Não é prazeroso e indescritível ver o Salvador em todas as funções e percebê-lo incomparável em cada uma delas? Girar o caleidoscópio e encontrar novas combinações de gerações inigualáveis na manjedoura e na eternidade, na cruz e em seu trono, no jardim e em seu reino, entre os ladrões ou em meio aos querubins. Ele é em todos os lugares totalmente desejável. Examine cuidadosamente cada pequeno ato de sua vida, cada traço de seu caráter, e verá que ele é tão formoso nas coisas pequenas como é nas majestosas. Julgue-o à vontade, não poderá censurá-lo. Pense-o como quiser, e ele não deixará a desejar. A eternidade não revelar sequer sombra de uma mancha em nosso amado, mas como o passar das eras, suas glórias ocultas brilharão um esplendor ainda mais inconcebível, e sua beleza indescritível deverá arrebatar cada vez mais todas as mentes celestiais. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia lá no Instagram, provavelmente entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana e até o